Olá, professor. Estamos aqui para fazer a segunda parte do trabalho, que é ler os artigos da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que trata de locação. Capítulo 1º. Disposições Gerais, seção 1. Artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. A linha A. As locações. Inciso 1. De imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas. Inciso 2. De vaga autônomas de garagem ou de espaços para estacionamentos de veículos. Inciso 3. De espaços destinados à publicidade. Inciso 4. Em apart-hotéis, hotéis de residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar. A linha B. O arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Artigo 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Parágrafo único do artigo 2º. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares, presume-se locatários ou sublocatários. Artigo 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único do artigo 3º. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulado. Caput com redução determinada pela Lei 12.744, de 19 de 12 de 2012. Parágrafo único do artigo 4º. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquele do início do contrato, e se notificar por escrito o locador com prazo de no mínimo 30 dias de antecedência. Artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único do artigo 5º. O disposto neste artigo não se aplica se a locação terminar em decorrência de desapropriação com a emissão do expropriante na posse do imóvel. Artigo 6º. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único do artigo 6º. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes quando da resilição. Artigo 7º. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita no proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário
ou do fiduciário. Parágrafo único do artigo 7º. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Parágrafo 1º do artigo 8º. Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Parágrafo 2º. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 9º. A locação também poderá ser desfeita. Inciso 1º, por mútuo acordo. Inciso 2º, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Inciso 3º, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Inciso 4º, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Artigo 10º. Morrendo o locador, a locação transmite-se-á aos herdeiros. Artigo 11º. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações os seguintes. Primeiro, inciso 1. Nas locações por finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do cônjuge, do decújus, desde que residentes no imóvel. Inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Artigo 12º. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou o companheiro que permanecer no imóvel, caput com redução determinada pela Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Parágrafo 1º do artigo 12º. Nas hipóteses previstas neste artigo e nos artigos 11, a subprorrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se este for a modalidade de garantia locatícia. Parágrafo 1º, acrescentado pela Lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. O locador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contados do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Acrescentado, parágrafo 2º, acrescentado pela Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Artigo 13º. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Inciso 1º. Parágrafo
1º do artigo 13º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 2º. Desde que notificado por escrito pelo locatário de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de 30 dias para manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 3º. Foi vetado. E parágrafo 3º acrescentado pela Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009, o qual foi vetado. Seção 2. Das sublocações. Artigo 14, ou 14º. Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações. Artigo 15º. Rescindida ou fim da locação, qualquer que seja sua causa, resolve-se as sublocações assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Artigo 16º. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado, e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante o alívio. Seção 3 do aluguel. Artigo 17º. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajuste previstos na legislação específica. Artigo 18º. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Artigo 19º. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço no mercado. Artigo 20º. Salvo as disposições do artigo 42 e da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Artigo 21º. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação nas habitações coletivas multifamiliares. A soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único do artigo 21º. O descumprimento deste artigo autoriza ao sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Seção 4. Dos deveres do locador e do locatário. Artigo 22º. O locador é obrigado a: 1. Inciso 1º. A entregar ao locatário o imóvel alugado, em estado de servir ao uso de que se destina. Inciso 2º. Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Inciso 3º. Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Inciso 4º. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Inciso 5º. Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Inciso 6º. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por estes paga, vedada a quitação genérica. Inciso 7º. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Inciso 8º. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo,
que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Inciso 9. Exibir ao locatário, quando solicitados, comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Inciso 10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único do artigo 22º. Por despesas extraordinárias de condomínio, se entender aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente: a linha A, obras de reformas ou acréscimos que interessam a estrutura integral do imóvel. A linha B, pintura das fachadas em penas, poços de aeração e iluminação, bem como os das esquadrias externas. A linha C, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. A linha D, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorrida em data anterior ao início da locação. A linha E, instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. A linha F, despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. Última linha, linha G, constituição de fundo de reserva. Artigo 23º. O locatário é obrigado a: inciso 1, pagar pontualmente o aluguel, os encargos da locação legal, o contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando o outro local não tiver sido indicado no contrato. Inciso 2. Serviço do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Inciso 3º. Restituir o imóvel fim da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Inciso 4º. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumbida, bem como as eventuais turbações de terceiros. Inciso 5º. Realizar imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Inciso 6º. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Inciso 7º. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigido a ele, locatário. Inciso 8º. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Inciso 9º. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27º. Inciso 10º. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Inciso 11º. Pagar o prêmio do seguro de fiança. Inciso 12º. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. Parágrafo 1º. Por despesas ordinárias de condomínio se entende as necessárias à administração respectiva, especialmente: a linha A, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. A linha B, consumo de água, esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. A linha C, limpeza e conservação
pintura das instalações e dependências de uso comum. A linha D, manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. A linha D. A linha E, manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. A linha F, manutenção e conservação de elevadores, porteiros eletrônicos e antenas coletivas. A linha G, pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. A linha H, rateios de saldo devedor, salvo se referente a períodos anteriores ao início da locação. A linha J, a linha I, reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referente a período anterior ao início da locação. Parágrafo 2º. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. Parágrafo 3º. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no parágrafo 1º deste artigo, desde que comprovadas. Artigo 24º. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargo se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação pela autoridade pública da realização do imóvel. Parágrafo 2º. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25º. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos atributos. Tu corta aqui, tá? Artigo 25º. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refira. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-la integralmente. Artigo 26º. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único do artigo 26º. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá rescindir o contrato. Seção 5ª do direito de preferência. Artigo 27º. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamentos, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local, horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28º. O direito de preferência do locatário
caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral proposta no prazo de 30 dias. Artigo 29º. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário a posterior da desistência do negócio pelo locador, acarreterá a este a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30º. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e em seguida ao locatário. Se forem várias os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum ou qualquer deles, se um for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e se da mesma data, o mais idoso. Artigo 31º. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32º. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único do artigo 32º. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição de propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por qualquer forma de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Parágrafo único, acrescentado pela Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004. Artigo 33º. Locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único do artigo 33º. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Artigo 34º. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condomínio terá prioridade sobre a do locatário. Seção 6ª das benfeitorias. Artigo 35º. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como os úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Vide súmula 335 do STJ. Artigo 36º. As benfeitorias voluntárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afete estrutura e a substância do imóvel. Seção 7ª das garantias locatícias. Artigo 37º. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: inciso 1, calção; inciso 2, fiança; inciso 3, seguro de fiança locatícia; inciso 4º, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada sobre
pena de nulidade mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Artigo 38º. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1º do artigo 38º. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. Aí em bens imóveis deverá ser averbada a margem da respectiva matrícula. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens deste decorrentes por ocasião do levantamento da soma das respectivas. Parágrafo 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39º. Salvo disposição contratual, em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Artigo 40º. O locador poderá exigir novo fiador ou a sua substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos: inciso 1º, morte do fiador; inciso 2º, ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência de fiador, declaradas judicialmente; inciso 3º, alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, ou sua mudança de residência em comunicação ao locador; inciso 4º, exoneração do fiador; inciso 5º, prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; inciso 6º, desaparecimento dos bens móveis; inciso 7º, desapropriação ou alienação do imóvel; inciso 8º, exoneração de garantia constituída por cotas de fundo de investimento; inciso 9º, liquidação e encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso 4º do artigo 37º desta lei. Inciso 10º, prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os eventuais efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Parágrafo único do artigo 40º. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Parágrafo único acrescentado pela Lei 2.112, de 9 de 12 de 2009. Artigo 41º. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Artigo 42º. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vencendo. Seção 8ª das penalidades criminais e civis. Artigo 43º. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado revertido em favor do locatário. Inciso 1º. Exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. Inciso 2º. Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia
no mesmo contrato de locação. Inciso 3º. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42º e da locação para a temporada. Artigo 44º. Constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviço à comunidade. Inciso 1º. Recusar-se, se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Inciso 2. Deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3º do artigo 47º, de usá-lo para o fim a declarado ou usando não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Inciso 3º. Não indiciar o proprietário, promissário comprador ou promissário concessionário nos casos do inciso 4º do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47º, inciso 1º do artigo 52º e inciso 2º do artigo 53º. A demolição ou reparação do imóvel dentro de 60 dias contados da sua entrega. Inciso 4º. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de 12 a um máximo de 24 meses do valor do último aluguel, atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário se realugado o imóvel. Artigo 45º e último artigo a ser lido. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47º ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51º, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. E com isso, professor, encerramos aqui a leitura dos 45 artigos conforme a solicitação do tradutor, a segunda atividade proposta pelo senhor. Obrigado.